Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse e Delta Lake. Bora pro vídeo! Então galera, antes de iniciar aqui o vídeo, queria pedir para vocês uma ajudinha, tá? Se inscrevam no canal, né? Dê um like no vídeo aí se vocês gostarem. Deixa um comentário, que é assim que o algoritmo do YouTube entende, certo? Que o vídeo é relevante, que vocês estão gostando, e isso faz com que alcance o maior número de pessoas e ajude exatamente aí o crescimento do canal, beleza? Então galera, falando aqui sobre esses três primeiros termos, né? Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse. O que é isso, né? Primeiramente a gente está falando sobre arquiteturas de dados, certo? Arquiteturas um pouco mais antigas, que ainda são muito relevantes e utilizadas, até a uma arquitetura aí considerada a mais recente, né, dentro desse mundo de dados. Claro que antes disso existia outras formas de armazenar dados, mas essas são, vamos dizer, as mais organizadas, as estruturadas, que realmente são arquiteturas, tá? E a gente falando aqui do Data Warehouse, primeiramente, ele se iniciou ali no final dos anos 80, ele trabalha basicamente com dados estruturados, ou seja, tabelas, né, que vêm de ERP, CRMs, sistemas de forma geral, né? E esses dados, você precisa fazer um tratamento neles, então eles vêm de uma forma que não é a forma que será utilizado pela outra ponta, porque quando a gente fala de arquitetura, de estrutura de dados, dessa pipeline, né, que é esse caminho aqui, de uma ponta a outra, você tem que entender que vai ter uma entrada de dados, vai ter da onde vem e para onde vai, tá? Então é o input e o output, né, desses dados. E aí, a gente falando aqui do ETL, que é a parte de extração, transformação e carga, é basicamente extrair esses dados estruturados, fazer a parte de tratamento, que envolve limpeza, agregação, a retirada de nulos ou preenchimento, né, desses nulos, questão de tirar dados duplicados, entre outras coisas, tá? Inserir regras de negócio, tudo para que esse dado chegue na outra ponta de uma forma que seja consumido, né? Vamos dizer assim, por um time financeiro, um time ali da parte de RH, um time comercial, enfim, né? Pode atingir vários segmentos, né? Dentro de uma empresa, tá? Vários setores. E aí, esses dados são tratados, certo? E aí eles vão para o que a gente chama, né, de Data Warehouse, ou seja, um repositório, tá? Um local físico, né, onde será armazenado as tabelas de forma organizadas, tratadas com seus esquemas, com uma estrutura rígida, né, onde você pode fazer consultas e etc, onde vai gerar aqui, né, relatórios, vai gerar a questão do BI, né, do Business Intelligence, onde você também vai poder criar os dashboards e assim por diante. O Data Lake, ele surgiu ali como uma resposta, né, para essa quantidade de dados, né, ou seja, o Big Data, essa grande explosão, né, de dados que nós tivemos ali, não exatamente em 2011, mas em 2011 que surgiu essa arquitetura que nós temos aqui do Data Lake, que é basicamente por conta dos V's do Big Data que nós temos, né, que é volume, variedade, velocidade, valor e veracidade. Acho que eu falei certo, né? Volume, variedade, velocidade, veracidade e valor, né? O pessoal, tem gente que foca só nos três primeiros, né? Velocidade, variedade e volume, e os outros dois surgiram, que também são muito importantes, mas fica essa coisa, tem gente que fala que é só os três, tem gente que fala os cinco, mas os dois estão certos, só que eu acho com cinco mais completo, lógico. E aí surgiu, né, porque tinha muitos dados, não só dados estruturados, né, que são as tabelas, mas também dados não estruturados, dados semi-estruturados, como vocês podem ver aqui na tela, que envolve arquivos de áudio e vídeo, imagens, né, as próprias tabelas que já tem aqui, né, e criou essa camada de Data Lake, né, ou seja, você extrair esses dados, certo, e
colocava eles dentro de um repositório. Diferentemente do Data Warehouse, o Data Warehouse você já trata, tá? Você trata numa camada, vamos dizer assim, virtual, né? Uma staging area, tá? Um estágio ali onde você não armazena esses dados. Quando você pega eles dos sistemas, você já trata eles dentro de uma ferramenta e só salva, né? Só armazena mesmo os dados que estão totalmente tratados para serem consumidos. Isso no Data Warehouse. No Data Lake, esses dados brutos, né? Sem nenhum tipo de tratamento, são armazenados aqui na camada para depois sim serem consumidos por várias outras maneiras, né? Por exemplo, a gente acaba tendo a questão do ELT, né? Ou seja, uma ordem diferente. Você extrai, carrega e depois você faz o tratamento, né? Essa é a forma, até diria, a mais usual hoje. Até quando o pessoal pega pouco volume de dados, prefere criar essa organização, né? Que envolve ali o medallion também, né? Arquitetura medalhão. Mas isso é uma história, eu posso até dar um pitaco aqui daqui a pouco, mas é uma outra história, né? E isso também ajudou para que essa camada de Lake, né, essa camada mais bruta, pudesse ajudar a desenvolver outras áreas, né? Usar os dados dentro da parte de ciência de dados, de aprendizado de máquina, né? O machine learning, porque do jeito que eles eram já tratados, já estavam de uma certa forma no Data Warehouse, não serviria, né? O pessoal de ciência de dados e machine learning geralmente precisa pegar um dado um pouco mais cru, né? Para poder conseguir trabalhar esse dado dentro do que eles usam, né? E acaba sendo necessário da mesma forma, né? Que se o cara vai trabalhar com BI, né? Ele acaba tendo ali do mesmo jeito que fazer um Data Warehouse, ou seja, acaba gerando uma duplicidade, né? Um custo a mais, né? E dentro dos Data Warehouse também, não está aqui no desenho, mas existem os Data Marts, né? Que seria uma camada um pouco ali mais específica, né? Tem o Data Warehouse e aí você quer segmentar mais esses dados, né? Quer deixar um pouco mais particionado. Então você cria, né, um bloquinho, né, vamos dizer assim, uma camada de armazenamento dentro do Data Warehouse, né, uma pasta, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de vocês, que vai ser correspondente, né, uma parte do disco que vai ser correspondente a um segmento que quer ser tratado. Falando aqui do Data Lake House, que é a arquitetura mais moderna, né, não é a mais utilizada, mas é a mais moderna. Mas muita gente está migrando, né, para essa arquitetura, principalmente por conta do Databricks, né? O Databricks trouxe esse conceito e é bom já esclarecer que Data Lake House, Data Lake e Data Warehouse são conceitos, tá? Não é uma ferramenta que se chama. Uma ferramenta pode tem as características. Eu vou chamar ali o BigQuery, né? Lá do GCP de Data Warehouse, porque ele tem as características de um Data Warehouse, mas não é que ele seja, só ele pode ser. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo dizer que os conceitos podem ser aplicados às ferramentas, às tecnologias que fazem com que elas se tornem um Data Warehouse, um Data Lake ou um Data Lake House, tá? É para vocês não terem, o que eu quero dizer é para vocês não terem essa coisa de tipo assim, isso é sei lá, o BigQuery é um Data Warehouse e só ele é Data Warehouse, porque o BigQuery é sinônimo de Data Warehouse. Você tá entendendo? Tipo assim, não é a tecnologia que possui, na cabeça de algumas pessoas, não é a tecnologia que possui as características para ser um Data Warehouse. É a tecnologia em si que ela é e pronto, só existe ela e nenhuma outra pode ser, né? Então é algo que é importante de ser corrigido, né? O Data Lake House é um conceito que, com essas características aqui que eu vou explicar para vocês, ele se torna um Data Lake House, tá? E ele é basicamente bem parecido, né, que com o Data Lake em relação a essa primeira camada, onde ele armazena os dados brutos. Porém, aqui ele vai ter uma camada mais detalhada, que eu vou explicar para vocês na frente, né? Que ele vai envolver benefícios do Data Warehouse, tá? Questões de governança,
entre outras coisas, né, propriedades ACID, e características também do Data Lake, tá? Então, o que eu ia falar é o quê? É que tem a rigidez do Data Warehouse para algumas coisas, para alguns aspectos, né? Ou seja, as vantagens do Data Warehouse em relação a isso, e a flexibilidade do Data Lake no que interessa de flexibilidade, tá? E aí você tem aqui as camadas, né? Você vai poder criar suas camadas aqui, por exemplo, da arquitetura Medallion que eu falei para vocês, né? Da camadinha dentro de um Data Lake House, em que você vai poder aí gerar BI, reports, ciência de dados, aprendizagem de máquina, igual o outro aqui. Porém, não existe mais essa necessidade do Data Warehouse, né? É tudo aqui dentro dessa camada, tá? Aqui, tudo isso aqui é Data Lake House, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho aqui mais na frente. Vendo aqui mais na frente, falando também algo que eu já expliquei sobre o Data Warehouse, passando aqui rápido também, para não enrolar demais vocês. Quais são os prós aqui do Data Warehouse, né? Ele tem essas transações ACID, né? Que é a atomicidade, consistência, isolabilidade e durabilidade, que é importante vocês aprenderem isso desde cedo, tá? Conceitos de banco de dados. Velocidade de desempenho nas consultas, porque ele tem um esquema ali, uma estrutura rígida e organizada, né? Que gera uma maior governança de dados. E quais são os contras? Somente dados estruturados, a rigidez, que eu falei para vocês, alto custo, porque esse processamento acaba acontecendo até mais de uma vez, como eu expliquei para vocês, e ele é lento, né? O tempo de processamento e atualização dos dados é baixa, né? Não é muito dinâmica, né? Não é como no streaming, né? O streaming não dá para fazer streaming com Data Warehouse, né? Na verdade, é até uma coisa interessante que eu gosto muito de falar, né? Talvez eu nunca tenha comentado, eu gosto de falar assim, LinkedIn, entre amigos, essas coisas, que o pessoal gosta muito de falar essa questão de... bem polêmico, né? Mas a questão do dados em tempo real, né? Não existe, tipo, no tempo real, né? Real time, exatamente, porque sempre vai ter um delayzinho, né? Nem que seja ali uns segundos, milésimos, nunca vai ser exatamente 100% real time. Eu sei que essa nomenclatura, né? Essa forma de dizer é utilizada para poder... também não ser tão... tem que explicar tudo direitinho, tão detalhado, né? Às vezes é meio chato, mas tem que ter cuidado, né? Na hora de explicar, porque às vezes você tá fazendo um projeto e você pode fazer com que a pessoa entenda que ela não tem que esperar exatamente nada e pode ter, sei lá, um delay, às vezes em alguma coisa que precisa realmente ser mega instantâneo, sei lá, velocidade da luz, e não vai acontecer, né? De ser assim, então, velocidade da luz, né? Não há comparação com os Cavaleiros de Ouro. Nós atingimos mais de 300 mil quilômetros por segundo. Mas beleza. E o Data Lake, né? Quais são os prós, né? Aceita diferentes tipos de dados, baixo custo de armazenamento, e suporte, tá? Desculpa, escrevi errado aqui, suporte, cortou aqui o R. Suporte para Big Data, né? Ciência de dados, Machine Learning. E os contras, né? Complexidade na governança. Se você, como ele não tem essa estrutura rígida do Data Warehouse, ele acaba que, se você não souber organizá-lo, ele vai virar um Data Swamp, né? Que é um pântano de dados, né? O que acontece bastante, na verdade, e com quem não sabe trabalhar, né? Com Data Lake. Baixa qualidade dos dados, porque os dados não são tratados, geralmente eles ficam ali naquela camada ali bruta, e aí você vai vai tratar para ir para um Data Warehouse. E não suporta o ACID, né, que eu expliquei agora, né? Ter um Data Warehouse ainda é necessário. E aí a gente tem aqui o Data Lake House. Show de bola, né? Então, explicando aquela parte interna ali para vocês, né? E olha que aqui eu vou ser bem sucinto, porque é muita coisa, assim, sabe? Assim, eu vou falar aqui para vocês terem uma boa noção do que é o Data Lake House, né? Então ele basicamente junta, né, as melhores características do Data Warehouse, transações ACID, velocidade, desempenho nas consultas e maior governança, com características do Data Lake, aceita diferentes tipos de dados, baixo custo de armazenamento, né, suporte para Big Data, suporte de novo, copiei e colei provavelmente lá do outro slide, mas suporte para Big Data, ciência de dados, faltou um acento aqui também, Machine Learning, beleza, detalhezinhos,
né? Não sou analfabeto, tá, gente? Isso são só detalhes. Burro! E aí, beleza. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, né? Aí entra o delta, né? Porque tem muita gente que acha que o delta, ele é exclusivo, né? Ah, ele é exclusivo do Databricks. Não, ele não é exclusivo, tá? E que só ele existe, né? Para poder criar essa arquitetura Lakehouse. Por quê? Porque o que caracteriza essa arquitetura Lakehouse, né? Esse Data Lakehouse é exatamente através dessas tecnologias aqui, que eu te falei, não é apenas o Delta, tá? Nós temos também o Iceberg, nós temos o RUD, né? RUD mesmo. Eu tô falando merda aqui, é RUD. RUD. Nossa, que bosta, né? Mas enfim, é através dessas tecnologias, são essas tecnologias que fazem com que um Data Lake se transforme num Data Lake House, entendeu? Que não exatamente só o Data Lake, né? Mas que fazem com que a camada aqui de storage, né, onde vai ser armazenado, ela tenha as características de um Data Warehouse, entendeu? Então é através dessas tecnologias que você vai usar uma ou outra, tá? Que faz com que carregue, né, as vantagens aqui, ACID, etc, para aqui para dentro. E nessa camada de storage, né, essas tecnologias, elas são escritas, né, em formatos que envolvem ali o Avro, o Parquet, o Orc, né, o RC, e, por exemplo, o Delta em específico, ele, mas, poxa, quando eu vou escrever lá meu arquivo, criar minha pipeline, meus negócios, eu vou botar um ponto delta lá, que é igual, tá lá, o Databricks explica. Sim, mas por trás do delta, quando você escreve, tem um parquet. Tá entendendo? É um parquet, tá? Tá lá ponto delta, mas é um parquet por trás, né? Na camada. Então, é entender isso, né? Entender que essas tecnologias que fazem com que uma arquitetura se transforme em Lakehouse e tem as características do Data Warehouse e do Data Lake junto. Então, você não vai deixar de ter a camada bruta, entendeu? Tanto que tanto que aqui poderia, por exemplo, aqui tá, vamos dizer que seja a camada bronze, né, onde teoricamente vão vir os dados brutos, e você já pode transformar isso aqui num ponto delta, né, dando exemplo ali do Databricks. Então, aqui o pessoal de ciência de dados, aprendizado de máquina já pode utilizar. Você também pode, aí você vai ter a camada silver, né, que é o dado já um pouco mais limpo, mais tratado, mais organizado, e vai ter a camada gold, que é a camada ali mais top, né, a camada seria a camada do Data Warehouse, né, a camada mais perfeita ali para ser consumida pelo time de negócios. Então, e todas elas você poderia estar utilizando os formatos, né, os formatos de tabela, que por trás tem aqui, né, os formatos de escrita, né, os formatos não é o formato, esse é o formato de tabela e esse aqui é o formato do arquivo, né, que tá por trás. E aí, né, serviria aqui para o time todo, né? Então, cada camada dessa tem um jeito de preparação, né? Que vai servir para várias pessoas dentro da empresa, né? Do projeto, trabalhar sem ficar preso a uma camada específica. E também serve para você entender, né? Como é que funcionou aqui, né? Da onde foi, para onde foi cada dessas camadas aqui, tá? E esse processamento, né? Desses dados, né? Então, ali a camada ali de compute, né? Esses dados, eles são processados, né? Você pode usar o Spark, você pode usar o SQL, você pode usar o Python, você pode usar a Scala, tá? E com esse processamento nesses formatos, né?
você pode estar consultando esses dados através do Databricks, através do Athena na AWS, do Synapse Analytics na Microsoft, entendeu? Então, não é uma coisa rígida, tá? Não é exatamente esse o ponto. Eu sei que as empresas, elas gostam muito, elas são muito boas em vender, né, as tecnologias, e elas fazem, às vezes, você achar que, porra, ali é exclusivo, então só o Databricks tem Delta, só pode Databricks usar isso, ou só tal outra empresa pode usar aquilo ou aquilo lá. Nesse caso aqui, não, tá? Nesse caso aqui é bem flexível, tá? Quando você tem essa criação do Data Lake House. Beleza, galera? É isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer, né? Eu sei que o vídeo foi um pouco longo, talvez com um pouco mais de detalhes, né, do que vocês esperavam, mas eu gosto muito de estar explicando ali como funciona cada coisa, para que vocês consigam entender e consigam utilizar, né, da melhor forma possível essas arquiteturas e é isso. Tá? Agradeço, né, a companhia de vocês, agradeço aí por estarem vendo os vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar o like e é nóis.